Fala turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Bom, mais uma aula da nossa revisão Paz-o-Ema e Enem, ok? E na aula de hoje, nós vamos estar abordando um tema muito cobrado nesses dois concursos, eletroquímica, ok? E aí nós dividimos esse assunto em duas partes, certo? Turminha, vamos estar abordando na aula de hoje a ideia de pilha, a equação global de um processo eletroquímico ou de uma pilha, a representação eletroquímica para uma pilha e também vamos estar falando sobre a espontaneidade de uma pilha, né, de um processo eletroquímico. Ok, turminha? Então, foco, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Ok, turminha? Então, começando, e você já sabe, essa revisão ela é baseada na resolução de questões desses dois concursos, Paz-o-Ema e também o Enem, tá bom? Então, questão Paz-o-Ema do ano de 2020, nós temos o seguinte, um professor preocupado em estimular a curiosidade de seus alunos para a observação dos fenômenos de transferência de elétrons, processo eletroquímico, utiliza um experimento de construção de uma pilha galvânica. Analisa a figura que ilustra. Então, nós temos aqui a figura, tá certo? Nós temos duas lâmpadas de LED, uma lâmpada de LED, também o uso de um limão e também um parafuso de zinco, uma placa de cobre e fios elétricos conectando. O material utilizado é de fácil obtenção, o que possibilita a apresentação do experimento numa feira de ciências da escola. Certo, turminha? Bom, uma pilha ou célula galvânica pode ser caracterizada como um processo espontâneo, no qual a energia química é transformada em energia elétrica. Dessa forma, a pilha fornece energia para um determinado sistema, né? No caso, uma lâmpada nesse exemplo, até que a reação química se esgote. O experimento proposto pelo professor funciona do mesmo modo que uma pilha comercial, pelo fato de que, e aí nós temos aqui as alternativas. Turminha, olha só, letra A, o limão atua como um excelente catalisador da reação entre os metais. Turminha, catalisador, substância química que acelera a reação. Como? Alterando, diminuindo a sua energia de ativação. Para esse processo, que é um processo eletroquímico, certo? Então, o catalisador não vai ter efeito nenhum, porque as substâncias têm que naturalmente, né, um liberar elétrons e outro receber elétrons, certo? Então, portanto, essa afirmativa é falsa. O limão transmite a sua energia calórica armazenada para a lâmpada. Energia calórica, calor, entalpia, não é o objeto aqui. Nós temos transferência de elétrons. Letra C. Os dois metais cravados no limão apresentam uma diferença de potencial entre si. Ou seja, afirmativa correta, a diferença de potencial um tem a tendência de perder elétrons e outro tem a tendência de ganhar elétrons. A placa e o parafuso são oxidados pela acidez do limão. Não é por causa da acidez, certo? É por causa de um dos metais tem a tendência de perder e outro metal vai ter a tendência de ganhar elétrons, ok? E por fim, a lâmpada e o limão, ânodo e o cátodo, respectivamente, são os dois polos da pilha. Os polos são os metais. Então, a afirmativa correta, a letra C. Show de bola? Bom, questão número 2. As reações que envolvem a perda e o ganho de elétrons entre as substâncias participantes são denominadas reações de oxidação e redução. Com base no fluxo natural de elétrons que caracteriza esse fenômeno, o conhecimento humano possibilitou a construção de pilhas e baterias, que geram energia elétrica a partir de uma reação química espontânea. A pilha
representada por, aqui nós temos, turminha, ó, a representação de uma pilha. Nós vamos ter, né, inicialmente o metal mais a sua forma oxidada, né, na sua forma iônica, então níquel sólido, níquel na forma de cátion, né, o cátion níquel, e depois ó, o cátion ouro mais o ouro na forma metálica. Então tem os metais mergulhados em soluções aquosas de seus respectivos sulfatos, que apresentam potenciais de redução de 0,5 volts para o eletrodo de níquel e 1,5 volts para o eletrodo de ouro. De acordo com essas informações, a pilha apresenta alternativas, olha só a resolução. A equação global de uma pilha é a expressão utilizada para representar o fenômeno de oxidação e redução, perda e ganho de elétrons, respectivamente, entre os componentes dessa pilha, ou seja, é a representação que permite a identificação do componente da pilha que está perdendo e o componente que está ganhando elétrons. Então, trazendo novamente, ok? Então, os primeiros participantes, no caso é o níquel, na sua forma metálica e na sua forma iônica, ok? Então, nós temos aqui quem está sofrendo oxidação, porque eu saí do níquel metálico para a forma iônica, perda de elétrons. Então, oxidação, perda de elétrons. Quem sofre oxidação é o agente redutor, certo? Onde ocorre a oxidação é o polo negativo da pilha e, portanto, é o ânodo, ok? Já a outra representação, a outra parte, eu tenho o elemento ouro, o cátion ouro, depois o cátion na forma metálica, né? O ouro na forma metálica. Bom, a segunda parte da representação é a redução, onde quem sofre redução nós chamamos de agente oxidante. Onde ocorre a redução é o polo positivo, portanto, o cátodo da pilha, ok? Para a gente calcular a diferença de potencial, a DDP da pilha, vou pegar o maior potencial de redução e subtrair do menor potencial de redução, ok? Nesse caso, 1,5 menos 0,25, tá certo? Então, menos com menos vai dar mais, 1,5 mais 0,25, turminha, a voltagem da pilha é de 1,75 volts. Portanto, a alternativa correta vai ser a letra C, tá bom? Letra C. Então, essa é a representação global da pilha, tudo bem? Onde nós temos o níquel na sua forma metálica, certo? Ele vai estar reagindo com o cátion ouro, gerando o ouro metálico mais o níquel na sua forma catiônica. Tudo bem, turminha? Então, alternativa correta, a letra C. Bom, terceira questão. Uma forma de obter a energia necessária para o futuro é encontrar maneiras efetivas de gerar eletricidade a partir de reações químicas. A eletroquímica é o ramo da química que trabalha com o uso de reações químicas espontâneas, né? Aquele ΔE que nós calculamos na reação anterior, ele deve ser um valor positivo, para que o processo naturalmente possa acontecer, né? Então, espontânea para produzir eletricidade e com o uso de eletricidade para forçar as reações químicas não espontâneas a acontecerem. É o fenômeno da eletrólise. Em uma célula galvânica, é correto afirmar. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui as alternativas. Tudo bem, turminha? Como resolução, olha só. Então, montamos aqui, de forma geral ou generalizada, uma pilha, certo? É importante a gente entender o fluxo de elétrons. Então, nesse caso, o fluxo de elétrons está saindo dessa região. Então, de onde está saindo o fluxo de elétrons? Lá está ocorrendo a oxidação, que é a perda, né, de elétrons.
eu tenho o metal, né, a substância na sua forma metálica, sua forma simples, e aí ele vai estar perdendo elétrons. Então, ele vai sair da forma metálica para a forma iônica. Então, processo de oxidação. Então, onde ocorre a oxidação é o ânodo, o polo negativo, tá certo? Turminha, e aí eu vou ter o fluxo de elétrons. Quem vai receber esses elétrons, né? Esses elétrons vai gerar a redução. Então, aqui eu tenho a substância na sua forma iônica, recebendo elétrons, ele vai passar para a forma metálica, certo? Ó, onde ocorre a redução, essa região chamamos de cátodo, sendo o polo positivo da pilha, tá bom? Então, de acordo com essa representação, nós podemos concluir que a alternativa correta vai ser a letra D. O que diz a letra D? Ó? A oxidação ocorre no ânodo, tá certo? E o cátodo é o eletrodo positivo. Então, oxidação ocorre no ânodo, tá certo? E o cátodo é o eletrodo positivo. Olha aí, turminha. Cátodo, eletrodo positivo. Então, se você quiser printar a tela, certo? E passar essa representação para o seu caderno, né? Fazendo sempre essa associação. Oxidação, ânodo, polo negativo. Redução, cátodo, polo positivo, tá bom? Dessa forma, né, você não vai errar em questões onde esses conceitos eles são cobrados, né? Ânodo, oxidação, cátodo, redução, polo negativo, polo positivo. Show de bola, turminha? Então vamos para a questão de número 4. Bom, questão Paz Uema. Somente quem tem restaurações dentárias sabe o infortúnio que é a sensação de tomarmos um choque ao tocar no dente obturado com um objeto metálico. Simplesmente porque forma-se uma pilha, dois metais diferentes em meio ácido. O alumínio transforma-se no polo negativo e seus elétrons caminham através da saliva, que é levemente ácida, para a obturação que recebe os elétrons, ok? É um texto retirado da revista Super Interessante. Bom, com base nesse texto, podemos afirmar que, olha só, nós temos aqui as alternativas. Nós vamos estar trabalhando, turminha, cada uma dessas alternativas para poder identificar a alternativa correta, ok? Então, a letra A. O alumínio constitui o polo negativo da pilha, pois é a região que está acontecendo o ganho de elétrons. Não. O polo negativo é justamente onde ocorre a oxidação. E, turminha, oxidação é sinônimo de perda de elétrons. Então, aqui está o erro. Não é ganho de elétrons, e sim perda de elétrons. O polo negativo de uma pilha é denominado cátodo. Não é o cátodo, é o ânodo, ok? Então, mais uma vez, a gente precisa colocar esses conceitos, né? A gente precisa fixar esses conceitos, tudo bem, turminha? Então, o polo negativo de uma pilha não é o cátodo, é o ânodo. Ânodo, polo negativo da pilha. A saliva assume o papel de polo positivo da pilha. Olha só, não. Sempre os polos eles vão ser metais, ok? A função aqui da saliva é justamente permitir esse fluxo de elétrons, no caso do alumínio, para a obturação, certo? Permitir esse fluxo, esse caminho. Então, a saliva funciona como um fio condutor, certo? Como um fio condutor. Então, por lá, os elétrons vão estar passando. Por quê? Porque a saliva ela é levemente ácida, ok? Então, eu preciso de um meio também, né? Também podemos associar com a ponte salina, certo? A saliva com a ponte salina. Então, na verdade, é um condutor para esse fluxo de elétrons. Show? Então, aqui está o erro. Letra D. Por permitir o fluxo de elétrons devido à sua acidez moderada, a saliva constitui o polo negativo. Não.
A saliva não é nem um polo positivo, nem um polo negativo. É justamente um meio para estar conduzindo os elétrons. Show? Então, a saliva, certo? Não vai ser nem polo positivo, nem polo negativo, nem cátodo e nem ânodo. A região da obturação, por receber os elétrons, pode ser denominada de cátodo da pilha. Exatamente. Por estar recebendo elétrons, então é o cátodo, né? É o polo positivo da pilha. É onde vai estar ocorrendo a redução, o ganho de elétrons, certo? Então, a afirmativa aqui correta, a alternativa correta, a letra E. Então, a gente precisa estar atento a conceitos de oxidação, redução, certo? Ânodo, cátodo, polo negativo, polo positivo. Tudo bem, turminha? Questões relacionadas à pilha de Daniell, né, ao conceito de pilha, ao conceito de bateria, são muito cobradas, tanto a nível de PAS-UEMA quanto a nível de Enem. Por fim, questão número 5. Uma célula galvânica consiste num dispositivo no qual a ocorrência espontânea de uma reação de óxido-redução permite a geração de corrente elétrica. Para testar esse conceito, distintos experimentos envolvendo a imersão de um fio metálico em recipientes contendo solução aquosa de cloreto de cobre, cloreto de zinco, cloreto de prata foram feitos e apresentaram resultados que encontro resumidos no seguinte quadro, certo? Lembrando que o traço negativo, ele é um indicativo de que não foi observada a reação química. Então, só para a gente entender. Então, colocando um fio de cobre em uma solução de cobre, não acontece nada, certo? Da mesma forma, se colocarmos o fio de prata na solução de cobre, não acontece nada. Irá acontecer a reação química se colocarmos na solução de cobre um fio de zinco, o zinco metálico, ok? Com relação à solução de zinco, não observou reação em nenhum dos casos, em nenhuma das utilizações de fios metálicos, tanto de cobre, de zinco ou de prata. Agora, na solução de prata, ok? Se colocarmos tanto o fio de cobre ou o fio de zinco, haverá reação. Não haverá reação se utilizarmos o fio de prata. Então, resumidamente, esse foi o experimento. E daí nós montamos essa tabela, foi montada essa tabela. Com base nas informações contidas no quadro, a representação correta para um processo espontâneo tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui a representação de uma pilha. Turminha, a primeira parte vai estar indicando o processo de oxidação, certo? O ânodo, ou seja, o polo negativo da pilha. A segunda parte, o processo de redução, que é o ganho de elétrons, o cátodo, o polo positivo da pilha. Tudo bem? Então, a nossa resolução. Então, mais uma vez aqui a tabelinha para a gente entender que então, o processo espontâneo possível vai ser a combinação, de acordo com as alternativas colocadas, turminha, vai ser aqui essas combinações, o zinco com o cobre, certo? O zinco sofrendo oxidação, o cobre sofrendo redução, ou então o cobre sofrendo oxidação e a prata sofrendo redução, tá bom? Ou então o zinco sofrendo oxidação e a prata sofrendo redução, certo? Então, de acordo com os dados observados, nós podemos montar ou então equacionar essas três reações, ou então essas três representações. Dessas três, olha só, a alternativa correta vai ser a letra A, tá bom? Então, o zinco, sofrendo a oxidação e o cobre sofrendo a redução. Tanto é que essa representação é a representação geral de uma pilha, por exemplo, a pilha de Daniell. Tudo bem, turminha? Então, devemos ficar atentos. Processo de oxidação, ok? Processo de redução. São processos relacionados ao fenômeno da eletroquímica,
Tá bom, turminha? Então, ficamos por aqui. Turminha, forte abraço a todos. Valeu! Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Mais um vídeo da nossa revisão Paz UEMA e Enem, ok? Turminha, e na aula de hoje nós vamos estar trabalhando eletroquímica. Vocês já sabem, eletroquímica é a parte da química que relaciona a produção de corrente elétrica com as reações químicas, ok, turminha? Bom, e nesse vídeo vamos estar abordando o conceito de pilha, equação global, a representação da pilha, um pouco também sobre a espontaneidade de uma pilha, certo? Então, foco turminha, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo, certo? E aquelas informações que você achar interessante, você pode pausar, printar e passar para o caderno. E assim continuar com os seus estudos. Show de bola? Turminha, a nossa revisão ela é baseada na resolução de questões, né? Questões relacionadas ao Paz UEMA e também relacionada ao Enem, certo? Primeira questão, Enem 2021. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Força eletromotriz, turma, é a DDP, a voltagem da pilha. Então, nós temos aqui 5 dispositivos, relógio de parede, celular, câmera digital, o carrinho de controle remoto e o notebook, tá? E ao lado nós temos as voltagens para o funcionamento desses dispositivos. Bom, a questão ela vai tratar do seguinte: considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Então, nós temos aqui, ó, 2 equações de semi-redução, e esse é um procedimento padrão. Com relação à eletroquímica, as semi-reações que vão aparecer, normalmente, serão reações de redução. E a gente entende que redução é aquela reação onde há um ganho de elétrons. Redução, ganho de elétrons, oxidação, perda de elétrons. Então, nós temos aqui duas semi-reações de redução, com suas respectivas voltagens, ok? Bom, essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Lembrando que são 3 baterias associadas em série, tá bom? E essa combinação vai permitir o funcionamento de qual dispositivo? Então, esse é o comando da questão. Turminha, como resolução, tá certo? Eu montei esse esquema. Então, novamente, nós temos aqui as semi-reações de redução, mas em um processo eletroquímico, eu vou ter uma reação de redução e obrigatoriamente uma reação de oxidação, porque alguém deve perder elétrons para que um outro composto possa ganhar os elétrons. Bom, para a gente calcular a voltagem, eu vou pegar o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução, certo? Então, potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Bom, o valor maior, 0,54, vai ficar 0,54 menos 3,05. Menos com menos mais, e somando eu vou ter 3,59 volts. Bom, isso é para uma pilha, mas eu tenho uma associação em série. Então, na verdade, eu vou estar somando as voltagens de cada pilha. Somando, ou então eu posso multiplicar por 3. 3 vezes 3,59, 10,77. Então, essa é a voltagem para essa bateria. Com essa voltagem, é possível a gente trabalhar com um dispositivo D, o carrinho de controle remoto. Então, a alternativa correta, turminha, letra D, tá bom?
Próxima questão. Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos. Processos oxidativos é o mesmo que corrosão, tá certo? Então, gravem essa combinação, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício. Importante essa informação. Metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar o metal de sacrifício em um tanque de aço, que é uma liga de ferro e carbono. Considere as semi-reações de redução de seus respectivos potenciais padrão. Então, nós temos aqui as semi-reações e os potenciais. São potenciais de redução. Dos metais citados, o que garantirá a proteção ao tanque de aço será, aí nós temos, zinco, cobre, níquel, cádmio ou o mercúrio. Então, qual desses metais vai gerar a proteção para o tanque de combustível? Resolução. Então, vamos lá. Turminha, essa questão, ela trata com a ideia de metal de sacrifício. Então, nós temos aqui, um dispositivo, que é um dispositivo de ferro, certo? Porque ele é uma liga que contém ferro. O ferro, ele pode sofrer corrosão. Em condições específicas, ele pode sofrer corrosão. Só que a gente não quer que esse tanque sofra corrosão, porque vai estar liberando o combustível. Isso vai gerar uma perda econômica e um problema ambiental. Não queremos isso. Então, olha só. Em vez do tanque sofrer oxidação, a gente precisa ter um outro metal sofrendo essa oxidação. Então, esse outro metal ele vai funcionar como um metal de sacrifício. Ele vai se oxidar no lugar daquele objeto que a gente quer proteger. Então, o metal de sacrifício ele deve ser o ânodo, porque lá vai ocorrer a oxidação, certo? E no caso, o tanque deve ser o cátodo. Lá deve ocorrer, portanto, a redução. Então, o metal de sacrifício, o ânodo, vai ser a superfície que vai sofrer essa corrosão, então, ânodo de sacrifício. Então, também posso chamar esse processo de uma proteção catódica, ok? Bom, quem vai se oxidar primeiro? Aquele que tiver o maior potencial de oxidação ou então aquele que tiver o menor potencial de redução. Então, vai se oxidar quem tiver o menor potencial de redução. Agora, eu vou olhar para a tabela e vou procurar qual das semi-reações me dá o menor valor para a redução. E aí, observando todos, eu vou ter o elemento zinco, com um valor de menos 0,76. Esse é o menor potencial de redução. Então, será o zinco que vai sofrer a oxidação, protegendo dessa maneira o ferro. Portanto, a alternativa correta, turminha, a letra A, o elemento zinco. Show de bola? Pronto. Terceira questão, turma. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial, que contém hidróxido de sódio, o NaOH, e outra espécie química pulverizada, ou seja, na forma de pó. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Então, mais uma questão de eletroquímica, onde a gente precisa fazer uma análise da tabela, tá bom? Nós vamos tirar as informações a partir dessa tabela. Então, essa é a nossa fonte para a resolução. Então, nós temos aqui as semi-reações de redução e, mais uma vez, normalmente, em eletroquímica, eu vou ter essa situação. Eu vou trabalhar com os potenciais e com as semi-reações de redução. Mas eu vou ter ocorrendo simultaneamente a redução, que é o ganho de elétrons, e a oxidação, que vai ser a perda de elétrons.
Eu não posso esquecer dessa informação. Então, nós temos as semi-reações de redução e os respectivos potenciais de redução. Bom, a pergunta é, qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Aí nós temos o alumínio, o cobalto, o hidróxido de cobre, certo? No caso aqui o hidróxido de cobre 2, o hidróxido de ferro 2 e o elemento chumbo. Então, qual vai ser o outro elemento? Bom, turminha, a questão, ela me diz que acontece uma liberação de gás hidrogênio, certo? Olha só, o gás hidrogênio vai aparecer, certo? É a primeira semi-reação de redução. Então, nessa primeira semi-reação, eu tenho a presença do gás hidrogênio, ele aparecendo no produto, porque há uma liberação de gás hidrogênio, então esse hidrogênio tem que aparecer no produto, ok? Bom, a outra espécie tem que ter maior tendência em sofrer oxidação, tá certo? Por quê? Porque o hidrogênio está sofrendo redução. Então, a outra substância tem que sofrer obrigatoriamente oxidação. Então, outra espécie tem que ter maior tendência em sofrer oxidação. Isto é, ter um menor potencial de redução. Como eu estou trabalhando com semi-reações de redução e, portanto, potenciais de redução, só quero saber quem vai sofrer oxidação, será justamente aquela substância com menor potencial de redução, certo? E aí, turminha, eu tenho aqui esses valores, tudo bem? Por exemplo, eu tenho o alumínio, né? Na verdade o hidróxido de alumínio com valor de menos 2,33, mas tem também o hidróxido de ferro, tendo um potencial de menos 0,88. Bom, o comando é menor potencial de redução. Então, menor potencial de redução, né, vai ser essa quarta semi-reação, né, a redução do hidróxido de alumínio. Só que essa reação, né, no fim das contas, nós precisamos inverter, porque essa semi-reação é a semi-reação de redução. E, na verdade, esse processo está sofrendo uma oxidação. Então, o processo inverso. Então, eu vou inverter. Invertendo, turminha, eu vou ter o hidróxido, na verdade, vou ter a presença do alumínio. Então, é esse alumínio na forma de pó que vai ser colocado, vai ser pulverizado, vai ser colocado naquela mistura, certo? Portanto, a alternativa correta, né, invertendo essa semi-reação, eu vou ter como alternativa correta a letra A, o elemento alumínio. Porque justamente essa semi-reação é aquela que tem um menor potencial de redução. Show de bola? Ok, então vamos avançar. Questão número 4. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura. Então, essa figura é importante para poder fazermos a resolução da questão. O comando é, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo, certo? No ânodo. Então, a gente vai ter que focar, ok, nesse termo, ânodo. Vai ser, aí eu tenho hidrogênio, o oxigênio na forma gasosa, água, né, água líquida, o íon hidróxido e o hidróxido de zinco, ok? Então, vamos para a resolução. E aqui nós temos um quadro, se você até quiser printar a tela, né, para guardar essa informação, né, seria muito bom. Então, olha só, ânodo é onde ocorre a oxidação. Então, ânodo oxida, sofre oxidação. Cátodo vai sofrer a redução, ok? Lá a substância vai se reduzir. Então, ânodo, oxidação, cátodo, a redução, ok?
E aí, olhando para a figura, então eu tenho ó, a presença, né, a entrada do elemento oxigênio, certo? Ele vai passar por um eletrodo poroso, e aí eu vou ter a transformação de oxigênio em hidróxido, beleza? Turminha, o oxigênio, substância na sua forma simples, NOx zero, sua carga, né, vale zero. Na forma de hidróxido, esse mesmo oxigênio vai ter agora um NOx menos 2. 0 para menos 2 está ocorrendo uma redução, ganho de elétrons. Então, essa região vai ser o cátodo da pilha. Aí, eu tenho agora, olha só, o eletrodo de zinco. O eletrodo de zinco, eu tenho zinco metálico. Então, metálico, forma simples, NOx zero. E eu vou ter, ao final, o hidróxido de zinco. Nessa situação, o zinco agora vai ter um NOx mais 2. Ele saiu de um NOx zero para um NOx mais 2. Está ocorrendo uma perda de elétrons, ok? Portanto, uma oxidação. E se está ocorrendo uma oxidação, essa é a região chamada de ânodo, que é justamente o que a pergunta está se referindo. Então, quem está sofrendo a oxidação? Vai ser o elemento, né? No ânodo será formado, melhor dizendo, o hidróxido de zinco, certo? Portanto, a alternativa correta, a letra E, ok? Então, ânodo sofre oxidação, cátodo sofre redução. Turminha, para fecharmos, questão número 5. Em 1938, o arqueólogo alemão, né, e aí eu não vou pronunciar, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, né, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, né, asfalto, conforme ilustrado. Vamos já apresentar a figura. Considere os potenciais padrão de redução. Então, mais uma vez, potenciais padrão de redução. Para a combinação do ferro, né, ferro iônico e a forma metálica, né, o hidrogênio na forma ácida e na sua forma molecular, e o cobre, tá bom? Então, nós temos aqui os potenciais de redução. Pergunta: nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Ok? Questão anterior, ânodo. Essa questão agora está se referindo ao cátodo. Aí nós temos as alternativas. Tudo bem, turminha? E aqui está a figura, né? É um vaso que supostamente funcionava como uma bateria, como uma pilha, tá bom? Então nós temos aqui o vaso, ele é de argila, aí nós temos um tubo de cobre e imerso nesse tubo de cobre uma barra de ferro. Tudo bem, turminha? Bom, como resolução, o que a gente precisa lembrar, né? Que oxidação é o ânodo, certo? Eu vou ter a oxidação, né, na região que chamamos de ânodo. Eu vou ter a redução na região que chamamos de cátodo, ok? Os potenciais são potenciais de redução, certo? São potenciais de redução. Então, quem sofre redução é aquele que tem o maior potencial de redução, certo? Que tem o maior potencial de redução. Se a gente analisar, vai ser o elemento cobre, né? Se eu voltar aqui, ó, o elemento cobre, ele tem o maior valor para a redução. Então, será ele que vai sofrer a redução. E a redução ocorre na região que chamamos de cátodo, ok? Portanto, quem vai funcionar, quem vai agir como cátodo será o tubo de cobre, tá certo? Tubo de cobre, a alternativa correta, a letra D. Tá bom, turminha? Então, acredito que você percebeu que situações como a ideia de cátodo, a ideia de ânodo, certo? São muito cobradas, né,
Aqui nós trabalhamos questões do Enem, então a gente precisa ficar atento a essa informação, tá certo? Então, oxidação ocorre no ânodo, a redução vai ocorrer no cátodo. Show de bola, turminha? Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, turminha, um pouquinho da eletroquímica. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu! Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Sejam bem-vindos ao nosso preparatório da Paz UEMA Enem. Tá? Muito importante que vocês assistam. Quem vai fazer vestibular para o EMA, quem vai fazer vestibular para o Enem. Galera aqui da plataforma está aqui preparando material muito bacana para vocês, de questões que já caíram no Enem, de questões que já caíram na UEMA, tá? Para você fazer aquela mega revisão, para que você possa... que o objetivo de vocês, tenho certeza que é estar na universidade e vocês não estão só nessa jornada, né? A galera aqui da plataforma está junto com vocês, beleza? Então, galera, a gente está vendo aqui a área, né? Já o nosso terceiro vídeo sobre esse assunto, porque é um assunto que cai muito nas provas, tanto da UEMA como do Enem, tá? Então, a gente preparou aqui algumas questões de edições passadas, né, recentes, sobre esse assunto aqui para a gente trabalhar com vocês. Então, pegue seu caderno, anotem todas as fórmulas, anotem aqui as observações, as dicas, né? Com certeza vai fazer diferença na hora que você for fazer a sua prova. Beleza, galerinha? Então, vamos para a primeira questão, uma questão da UEMA. Um marceneiro tem como seu principal produto bancos de madeira, os quais são envernizados antes da sua montagem, para melhor acabamento. Tais bancos são compostos por assento circular e 4 pernas de seção quadrada. O assento tem raio 30 centímetros e espessura 5 centímetros, enquanto as pernas têm 3 centímetros de lado e 40 centímetros de altura. Sabe-se que o verniz utilizado pelo marceneiro tem rendimento de 8 metros quadrados por litro, e é vendido apenas em latas de 1 litro. Para envernizar toda a sua produção, que são 40 bancos, a quantidade de latas de verniz a ser adquirida é de, considera 1 metro quadrado igual a 10 mil centímetros quadrados e π 3,14. Letra A, 3, letra B, 4, letra C, 5, letra D, 6, letra E, 7. Tá? Então vamos lá, galera, olha só. Ele falou o seguinte, ó, que... a produção deles são bancos, né? Esse banco é formado por 2 figuras espaciais. Um é um cilindro, né, de raio 30 e altura, né, espessura 5. E cada banco desse tem 4 pernas de seção quadrada, né, 5 por 5, e de 40 centímetros de altura. Tá? Ele fala que uma lata é suficiente para poder envernizar 8 metros quadrados. E ele quer saber quantas latas serão necessárias para que ele possa envernizar toda a sua produção. Turma, não tem outra saída a não ser a gente calcular a área, certo? Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a área de um assento, que é um cilindro. Vamos calcular a área de uma perna, logicamente que são 4 pernas. Eu pego a quantidade de pernas e multiplico por 4, né? Para saber a área de um banco. Que aí ele vai precisar para pintar um banco. Sabendo essa área, eu multiplico por 40, porque são 40 bancos. Tá? Então eu preciso calcular a área, a superfície desse banco. Tá? Turma, a área de um cilindro é dada por essa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio, multiplicado pelo raio mais altura. Anotem essa fórmula aí. Calcula a região externa de um cilindro, né? Então, vamos calcular logo essa área desse banco, né, do assento. Então, vamos substituir os valores, né? Então, se eu fizer isso, você vai encontrar 2 multiplicado por 3,14, né, que é o π, ele pediu para considerar 3,14. O raio é 30.
multiplicado por 30 mais 5. Ao raio e a altura, né? Que no caso aí é a espessura, funciona como altura. Olha só, então você vai ter aqui 6,28, né? Multiplicado por 30, multiplicado por 35, né? Aí você vai fazer essa conta com calma, né? Se você fizer essa continha, você vai encontrar que a área aqui do assento, né, é igual a 6.584 centímetros quadrados. Beleza. Essa é a área do assento. Vamos calcular a área, galera, da perna, que é um prisma, né? E para você calcular a área, que é a região externa de um prisma, você usa essa fórmula aqui, ó. 2 multiplicado por A vezes B, multiplicado por A vezes C, multiplicado por AB vezes C. Você faz uma permutação das medidas, né? Então, se você fizer isso, você vai encontrar que a área vai ser igual a 2, que multiplica 5 vezes 5, que multiplica 5 vezes 40, que multiplica 5 vezes 5, 5 vezes 40 e 5 vezes 40, mais 5 vezes 40. Certo? Bom, se você for fazer toda essa continha aqui, você vai encontrar isso aqui valendo 498 centímetros quadrados, tá? Faça com calma essa conta em casa. Só que, turma, são 4 pernas, né? Cada banco tem 4 pernas. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 4, que você vai obter 1.992 centímetros quadrados. Beleza, turminha. Agora eu vou calcular a área do banco, a área de um banco. A área do banco vai ser igual ao somatório dessa área por essa, né? Que é a área do assento mais a área das pernas. Você vai somar esses dois valores. Você vai somar 6.584 somado com 1.992. Essa continha vai dar 8.546 centímetros quadrados. Essa área de um banco. Turma, mas ele quer saber a área da produção toda. São quantos bancos? São 40. Olha, uma questão que envolve muita conta, né? As questões da UEMA geralmente são assim. Não quer saber, porque são poucas questões, então ele vai colocar muita conta para você fazer, tá? Então, a área de toda a produção dele, eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar ele por 40, ó. Tá? Se você fizer isso, você vai encontrar 343.040 centímetros quadrados. Certo? Mas veja só, a sua lata tem 8 metros quadrados. Eu tenho que transformar isso aqui para metro quadrado. E a questão disse que 1 metro quadrado vale 10.000 centímetros quadrados. Então, para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, você vai dividir isso por 10.000. E no caso, basta você correr aqui 4 casas para a esquerda. Aí você vai ter aproximadamente 34,3 metros quadrados. Essa é a quantidade diária da produção toda. Para finalizar, é uma questão bem extensa, com bastante conta, eu tenho que saber quantas latas. Para me saber quantos grupos de 8 cabem aqui. Porque cada grupo de 8 é uma lata. Então, eu tenho que pegar 34,3 e dividir por 8. Isso aqui vai dar aproximadamente 4,3. Certo? Só que aí não pode comprar 4,3 latas. Tem que comprar quantas latas? 5 latas. Tá? Então, questão, né, depois refaça a questão com muita calma, porque é uma questão que realmente envolve muita conta, né? E as questões da UEMA são geralmente assim, mais trabalhosas do que a prova do Enem. Tá? Nem como são 45 questões, ele não vai te botar uma questão para fazer tanta conta assim. A UEMA, como são 4 ou 5, aí sim. Certinho? Beleza, turminha? Vamos para a próxima questão. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas,
que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Olha só, turminha, vamos lá. Então, eu tenho duas antenas aqui, ó. Duas antenas de raio 2. Tá? Essa aqui era a cobertura antiga, certo? Depois, ele fez uma área, um círculo maior, tangenciado, turma, encostado em um ponto só. Tá tangenciando. Depois, ele criou uma área de cobertura maior, formada por essa circunferência maior, que tangencia as outras duas. Olha só, então ele quer saber quanto foi ampliada a área de cobertura. Galera, para saber quanto foi ampliada, concordo comigo que eu tenho que saber quanto era antes. Então vamos ver as duas circunferências, qual é a área delas. Tá? No caso, são duas circunferências, né? Então aqui a cobertura antiga, né, vai ser 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Só porque 2 vezes? Porque eu estou calculando logo as duas circunferências que são iguais. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Como são duas de raio 2, eu calculo logo as duas de uma vez multiplicando por 2. Certo? Bom, então a área vai ser igual a 2 vezes π vezes 2 ao quadrado. Certo? Perceba que como as opções ele deixou o π, eu não vou estar substituindo o π por 3,14 porque ele não fez isso nas opções. Tá? Então deixa o π. Então fazendo essa conta aqui, essa área antiga vai ser igual a 8π quilômetros quadrados. Essa é a área desses dois círculos. Ora, beleza, agora, turma, eu tenho que saber quanto é a área nova, a área de cobertura nova. Ora, a área de cobertura nova é esse círculo aqui, ó. Qual é o raio desse círculo, desse novo círculo aqui, ó? O raio é 4, turminha. Daqui para cá, ó. 2 km, 4 km. Então, esse aqui é o raio desse círculo maior. Tá? Então, vamos calcular. É um círculo só. Então, a área nova, vou chamar de AN, área nova, π vezes o raio ao quadrado. Né? Vou chamar isso aqui de um raio maiúsculo, um Rzão, porque é um raio maior. Então, você vai ter que a área nova vai ser igual a π vezes 4 ao quadrado. Certo? Então, a área de cobertura nova vai ser igual a 16 π quilômetros quadrados. Agora, muita atenção no comando da questão. Ele não quer saber quanto é que ficou a área nova, ele quer saber quanto foi ampliada, galera. Ampliada, prestem bem atenção. Ora, turma, para saber quanto foi ampliada, se passou de 16, de 8 para 16, foi ampliada a quanto? Foi ampliada a 8. Tá? Então, a ampliação, para saber quanto ampliou a cobertura, eu vou pegar o novo, que é 16π, e subtraio do antigo, que é 8π. Ó. A diferença entre as duas áreas. Então, a resposta é o quê? 8π quilômetros quadrados. Certo? Questão envolvendo aí a área de círculo, né? Área de círculo, a resposta correta aí, a letra C de casa. Certinho, turminha? Beleza? Legal. Vamos para a nossa terceira e última questão aqui, sobre área, tá? Depois dessa aula você vai estar aí antenado com questões de área, assista os outros vídeos também, porque tudo quanto é figura a gente fez questão aqui para você, para não perder nada, não perder nada. Então, olha só. Em uma cidade, a cada inauguração de prédios, a orientação da prefeitura, por meio de uma lei de incentivo à cultura, é a construção de uma obra de arte na entrada ou no hall desse edifício.
Em contrapartida, a prefeitura oferece abatimentos em impostos. No edifício das Acácias, o artista contratado resolveu fazer um quadro, composto por 12 mosaicos de dimensões de 12 centímetros por 6 centímetros cada um, conforme a figura. A área da figura sombreada no quadro é de 36 centímetros quadrados, 72 centímetros quadrados, 144 centímetros quadrados, 288 ou 432. Então, turma, vamos lá. Olha só, turma, dá uma olhada nessa figura. Você percebe que essa parte sombreada, toda ela não é, se a gente for analisar, toda ela não é uma figura conhecida, né? Não é assim uma figura só. Tá? Então, nessas questões, geralmente, o que a gente faz? A gente calcula por partes. Tá? Vai calcular parte a parte, ou divide aquela figura em figuras conhecidas. Tá? Então, se você observar bem essa figura, você pode perceber que existem 4 triângulos desse aqui, ó. 4 triângulos. E como você observa também, a base dessa figura corresponde ao base daquele mosaico, que tem 6 centímetros. E a altura equivale também à altura do retângulo, de cada retângulozinho desse aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Perceba que eu tenho esse triângulo aqui de altura 12, certo? E tenho aqui o triângulo de base 6. Eu consigo encontrar, consegui determinar aí tanto a altura quanto a base, que é o que eu preciso, certo? E olha só, turminha, o que acontece? Então, o que a gente vai fazer? Como são 4 triângulos iguais, tá? Essa figura formada por 4 triângulos desse aqui, eu vou calcular a área de apenas um. Como eles são iguais, eu vou pegar essa área e multiplicar por 4, né? Para facilitar a minha conta, beleza? Então, olha só. Então, vamos calcular a área. Nesse caso aqui, você usa a fórmula tradicional da área de um triângulo, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Ó. Essa aqui é a fórmula da área de todo e qualquer triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Lembrando que tem a área, outra forma para calcular a área de triângulo equilátero, que a gente já falou aqui nos nossos vídeos, mas a fórmula padrão é essa aqui, certo? Então, vamos substituir. Ó. Nós temos aqui essa altura que é 12. A altura é sempre uma medida perpendicular à base, né? Não existe altura inclinada. Então, você vai fazer o quê? Então, a área do triângulo vai ser igual a 6 vezes 12 dividido por 2. Certo? Aí, o que a gente pode fazer aqui, turminha? A gente pode dividir aqui o 6 por 2, né? Ou então 12 por 2, tanto faz, né? Então, a área do triângulo vai ser igual a 3 vezes 12, certo? E se você multiplicar aí o 3 pelo 12, você tem que a área desse triângulo menor vai ser igual a 36 centímetros quadrados, certo? Beleza. Beleza, não é essa a resposta, né? Vamos ver se tem até essa resposta aqui. Tem letra A, 36, querendo enganar a gente. Galera, quantas figuras dessa aqui tem? Tem 4, né, galera? Então, o que vai acontecer? A área que eu quero, da figura que eu quero, a figura sombreada, vou chamar de AS, vai ser 4 vezes a área do nosso triângulo. Porque são 4 triângulos desse aí, certo? Então, você tem que a área sombreada vai ser 4 vezes 36, certo? Multiplicando 36 por 4, né? Você vai ter o quê? 144 centímetros quadrados. Então, a questão não se tornou uma questão difícil, desde que você preste atenção na figura, dê uma olhada com calma, né? Ó, esse triângulo aqui é igual, vamos dividir isso aqui. Né? A gente tem que procurar estratégias para a gente facilitar a nossa vida. Lembrando que essa mesma questão, uma figura bem parecida, já caiu na prova do Enem.
tá? E assim, uma das coisas boas da gente estar sempre respondendo questões do Enem ou respondendo questões da UEM, pode ser que você use o mesmo raciocínio em outra questão. Aí você já sabe o que você tem que fazer. Quanto mais exercício você fizer, quanto mais você trabalhar a questão dessas questões, mais facilidade, mais segurança você vai ter na hora de fazer sua prova. Beleza, galerinha? Então, um abraço a todos. Vamos lá, para cima do Enem, para cima da UEMA. Alô, galera, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez com vocês aqui para a nossa mega revisão Paz UEMA. Está preparando nosso aluno da terceira série do ensino médio para esse grande desafio, né, que é entrar na faculdade ano que vem. Tá? Então aqui nós estamos preparando aulas especiais de revisão dos conteúdos mais relevantes, tanto da prova do Enem como da prova da UEMA, tá? Para ajudar a dá-los a fazer uma excelente prova e estar na universidade ano que vem. Tá? O objetivo seu e vocês não estão sozinhos. A da plataforma está junto com vocês. Beleza, galera? Então nós vamos hoje para a nossa quarta aula sobre área de figuras planas, certo? Que é um conteúdo relevante, um conteúdo que cai bastante, tanto na prova da Enem como na prova da UEMA, tá? Sempre tem questões envolvendo área. Tá? Então é importante que a gente conheça as fórmulas que calculam a área das principais figuras. Né? Então a gente vai aqui revisar algumas questões que já caíram em edições anteriores, tanto do Enem como da UEMA. Beleza, galerinha? Então uma primeira questão aqui, uma questão do Enem. Um artista deseja pintar em um quadro uma figura de forma de um triângulo equilátero ABC de lado metro. Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos médios D, E e F dos lados BC, AC e AB, respectivamente, colorindo um dos 4 triângulos menores, como mostra a figura. Qual é a medida da área pintada em metros quadrados no triângulo DEF? Aí a gente vai fazer o seguinte, então, vamos lá para a questão, né? Da área, ele quer saber informações importantes, galera. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero, ele tem o quê? Lados iguais. Nesse caso, ele falou que o lado é 1 metro. Beleza, então tem um triângulo equilátero de lado metro. Outra informação importante que ele falou, galera, que esses pontos aqui, ó, são pontos médios, tá? Ponto médio é o ponto que está no meio do segmento, né? Autoexplicativo, tá? Então isso quer dizer, por exemplo, se de A para C mede 1, de E para C mede 1/2, que é a metade de 1. Não é isso? Então, com essas informações, ele quer que nós calculemos a área desse triângulo aqui menor. Certo? Turma, então vamos primeiro analisar a seguinte situação, tá? Como ele fala realmente que esses pontos E, D, F são pontos médios, ponto médio divide o segmento ao meio. Se o triângulo equilátero maior tem lado 1, esses outros aqui têm lado meio. Certo? Todos esses aqui têm lado meio. Ok? Eu preciso aqui, turma, para eu poder calcular a área desse triângulo de dentro, eu preciso saber os seus lados, né? Eu preciso saber os seus lados. Agora perceba uma coisa, turma, quais são as características do triângulo equilátero? Além dos lados iguais, os ângulos também têm a mesma medida. E vale 60 graus. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, vale 60 graus. Esse ângulo aqui vale 60 graus. Certo? E esse ângulo aqui também vale 60 graus. Ora, turma, veja bem, tá? Se a gente for analisar só esse triângulo aqui menor, se esse lado aqui é 1/2, esse aqui é 1/2, esse triângulo, no mínimo, ele é isósceles. Se ele é isósceles, esse lado aqui, ó, esses dois ângulos aqui, correspondente aos lados que são congruentes, têm a mesma medida. Ou seja, esse ângulo aqui, ele vale 60 graus.
esse vale 60 graus. Ora, turma, então nós descobrimos que esse lado aqui é 1/2. Turminha, se nós fôssemos fazer a análise em todos esses triângulos aqui, menores, a gente ia descobrir que o segmento EF vale 1/2 também, certo? Que esse aqui também vale 1/2. Ou seja, esses 4 triângulos aí, todos eles têm lado meio. Então você tem 4 triângulos de lado meio. Ora, beleza, então o triângulo que ele quer que nós calculemos é esse triângulo que é um triângulo equilátero de lado meio, certo? Aí eu tenho que lembrar aí a importância das aulas. A fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero. Um triângulo tem uma fórmula básica, que ela serve para todos os triângulos, que é base vezes altura dividido por 2, não é isso? Mas o triângulo equilátero ele tem uma fórmula só dela. Já fizemos questões de triângulo equilátero em outras questões, certo? Porque cai bastante essa figura. Então, anotem no seu caderninho a fórmula de calcular a área de um triângulo equilátero. Essa fórmula é essa aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, turminha. Essa fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero tendo apenas a medida do seu lado. Olha só, então como nós sabemos que o nosso triângulo equilátero vale 1/2, basta substituir. Vamos substituir o L por 1/2. Como é que vai ficar? Então vai ficar 1/2 elevado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3, isso tudo dividido por 4. Certinho, turma? Então vamos só arrumar agora aqui. Ora, esse 1/2 ao quadrado é 1/4, né? Fica 1/4 de raiz de 3. Isso aqui dividido por 4. Ou seja, você tem raiz de 3 sobre 4 dividido por 4. Certo? Então nós temos aí uma divisão de fração. Como é que eu divido uma fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso do segundo. Então isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 4 multiplicado por 1/4, que é o inverso de 4, né? Isso aqui é 4 sobre 1. Ora, então multiplicando aqui nós vamos ter o quê? Raiz de 3 sobre 16. Raiz de 3 sobre 16 metros quadrados. Essa é a área desse triângulo aqui e de todos esses outros, tá? Então a resposta correta aí nós temos letra B de bola, tá? Então questões envolvendo área de triângulo equilátero, guarde essa formulazinha com muito carinho e com certeza pode ser que apareça uma questão dessa na prova de vocês, tanto do Enem como da UEMA. Beleza, turminha? Vamos lá, turma. Mais uma questão. Segunda questão. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de 2 tipos de aquecedores. Modelo A, que consome 6 gramas por hora de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área. Ou modelo B, que consome 750 gramas por hora de gás propano e cobre 45 metros quadrados de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com a menor área do que a sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível de gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte. Ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio. Então está aí a planta que ele vai colocar os aquecedores. Avaliando todas as informações serão necessárias. Aí ele coloca a quantidade de tipo A e a quantidade de tipo B. Certo, galera? Então vamos voltar para a nossa figurinha aqui que eu coloquei aqui no quadro. Então ele quer colocar, gente, um aquecedor por cada ambiente desse aqui. Isso aqui é a planta. Ele colocou aqui algumas medidas. Ele fala que o modelo A ocupa 35 metros quadrados e o modelo B 45 metros quadrados.
Turma, então o que eu preciso saber? Para saber, por exemplo, nessa aqui, qual é o modelo que ele vai usar? Eu tenho que calcular a área. Né? Não tem que calcular a área. Então, veja só. Então, vamos calcular primeiro aqui dessa área 1. É um retângulo de 5 por 8, né, turma? Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, que você multiplica o 5 pelo 8, que dá 40 metros quadrados de área. Ora, se é 40 metros quadrados de área, ele vai ter que usar o modelo B. Tá? O modelo B vai ser usado na primeira área aqui, nessa primeira parte da planta. Tá? O modelo na área 2, nessa área 2. Aqui, turma, vamos prestar bem atenção que a gente precisa analisar as medidas, né? Daqui para cá é 5, né? Então essa medida aqui é 5. Nós temos, turma, que daqui para cá é 14 e esse pedaço aqui é 8. Ora, então daqui para cá tem que ser quanto? Tem que ser 6, né? Para que 6 mais 8 seja igual a 14, que é daqui para cá, ó. Então esse aqui, ó, vai ter área 5 por 6, ó. 5 vezes 6 dá 30 metros quadrados. Ora, se é 30 metros quadrados, né, ele vai usar o modelo tipo A. Modelo A. Para poder usar nessa parte aqui do local que ele quer colocar os ar-condicionados. Bom, vamos agora, turma, fazer o 3, que é essa região aqui, ó. Turma, olha só. Quais são as medidas? Veja que daqui para cá é 9, né? E daqui para cá é 5. Então esse pedacinho daqui para cá só pode ser 4, né? Então a gente tem que analisar, ó. O pedaço aqui é 5, daqui para cá é 9, ó. Então 4 mais 5, 9. Então esse pedaço aqui é 4. E esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 6, ó. Né? Já foi calculado aqui. Então esse terceiro vai ter 6 por 4. Que vai ser 24 metros quadrados. Então, nesse terceiro local, ele também vai usar o modelo tipo A. Beleza? E, para finalizar, vamos calcular a área desse quarto, essa quarta parte aí, que é um trapézio, né? Como é que se calcula a área de um trapézio, vocês estão lembrados? Base maior mais base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Tá? Fórmula do trapézio, ó, base maior, mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Área de um trapézio. Certo? Então vamos lá, vamos calcular a área desse trapézio. Aqui a base maior é 4. Aqui a base maior é 6, então vai ficar 4 mais 6. Vezes a altura, né? Essa altura no caso aqui é 7, dividido por 2. Turma, aqui vai ficar 10 vezes 7, dividido por 2. Ora, 10 vezes 7 dá 70, dividido por 2 dá 35. Aí, turma, olha só. A armadilha da questão. Eu vou usar o A ou o B? Aí a pessoa olha cá, 35, então vou usar o A. Não, porque na questão ele fala que ele tem que ser usado com um modelo menor do que a sua capacidade, não pode ser igual. Está lá no enunciado da questão. Então ele não pode usar, porque esse aqui deu certinho com a capacidade desse. E tem que ter uma capacidade menor. Tá? Então para usar o B, o A tem que ser menor do que 35. Então, nesse caso aqui, a resposta é o B. Então, você vai usar 2 modelos tipo B e 2 modelos tipo A. Tá? Essa questão só tem essa armadilha aqui, tá? Que está lá no enunciado. Beleza? Então, a resposta correta aí, 2 unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B. Beleza? Vamos para a nossa terceira e última questão de hoje, também uma questão do Enem. Vitor deseja revestir uma sala retangular de 3 metros por 4 metros, usando um tipo de peça de cerâmica. Em uma pesquisa inicial, ele selecionou 5 tipos de peça disponível dos seguintes formatos e dimensões: quadrado de lado 5, triângulo equilátero de lado meio,
retângulo de lado 0,5 por 0,6. Um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem meio. E um quadrado que mede 0,6 de lado. Analisando a pesquisa, o mestre de obras recomendou a Vitor que escolhesse um tipo de piso que possibilitasse a utilização do menor número de peças e que não acarretasse sobreposições ou cortes nas peças. Qual tipo de piso o mestre de obras recomendou que fosse comprado? Turma, olha só, a dimensão é 3 por 2. Então isso aqui vai dar 12 metros quadrados. O que eu vou fazer? Eu tenho que saber quantos revestimentos de cada um cabem nesse espaço aqui. Então, para que eu faça isso, eu tenho que calcular o quê? A área de cada um e dividir por esse valor. Tá? Se eu pego a área 12 e divido pela área da cerâmica, eu vou saber quantas cerâmicas de cada tipo. Se a divisão não der exata, já não serve, porque ele falou que não pode ter cortes, nem sobreposições, certo? A divisão tem que dar exata. E ao menor número que dessa divisão, é o que eu vou usar. Tá? Então, antes de mais nada, turma, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a área. Turma, ao invés de 0,5, eu posso usar um meio, né? Olha só, a área desse valor aqui, ó, 0,5 é a mesma coisa de meio. Como é que se calcula a área de um quadrado? Não é meio ao quadrado? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1/4, né? Beleza, 1/4. Bom, 0,25 se você quiser. Eu vou dividir, se você dividir 12 por 1/4, isso aqui, turma, vai dar 12 vezes 4. Você conserva e inverte. Ou seja, eu vou ter 48 lajotas. 48 lajotas. Se eu for usar esse aqui. O triângulo equilátero, turma, olha, a fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero é essa aqui, ó. L raiz de 3. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A gente falou ainda agorinha. Essa eu não vou nem me dar o trabalho de fazer conta. Por quê, turma? Porque, obviamente, que isso aqui vai dar um número irracional. Número com vírgula. Essa divisão não vai dar exata. Tá? Então, esse tipo 2, eu posso descartar. Eu não vou perder meu tempo fazendo essa conta, né? Porque a questão já me fala que essa divisão tem que ser exata. Então, a gente não perde tempo. Lembre-se que nem a questão do tempo ela é importante. Então, não vai fazer conta em algo que é desnecessário que você faça. Beleza? Bom, aqui, turma, do retângulo, vamos calcular a área do retângulo. Aqui eu vou multiplicar 0,5 vezes 0,6. Se você fazer essa multiplicação, dá 0,30. Ou 0,3. Tá? Que é igual a 3 sobre 10. Fazendo infração. Isso aqui é a área desse retângulo. Que eu vou fazer, eu quero saber quantos retângulos desse cabem aqui. Então, eu vou pegar esse 12 e dividir por 3 sobre 10. Se você fizer isso, vai ficar 12 vezes 10 sobre 3. 12 vezes 10 é 120, dividido por 3 dá 40, ó, 40 lajotas. Ó. Então, até aqui o retângulo está ganhando. Certo? Bom, esse aqui, turminha, é um triângulo equilátero cujos catetos medem 0,5. Turma, os catetos são a base e a altura. Catetos são aqueles lados que formam um ângulo de 90 graus. Então, se eu for calcular aqui a área desse triângulo, vai ser base, que é 1/2, vezes a altura, que é 1/2, dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2, são os dois catetos. Então, aqui vai dar 1/4 dividido por 2. Se você fizer essa conta, vai dar 1/8. Certo? Então, você vai pegar 12 e dividir por 1/8. Vai ficar 12 vezes 8. Então, isso vai dar 96 lajotas, né?
muita lajota. E por último aqui o quadrado, turma. Olha só, 0,6 dá 0,36. Se você dividir 12 por 0,36, não vai dar um número inteiro, tá? Você já percebe logo. Então o que acontece? Também, assim como esse triângulo, eu não vou parar para fazer essa aqui, ó. Que eu já sei que a divisão não vai dar exata, tá? Então você já não faz. Ora, então, qual é o revestimento que ele vai utilizar? Vai utilizar esse tipo 3, ó, tá? Porque não vai ter cortes, vai dar certinho e você vai ter a menor quantidade de lajotas, que é esse tipo aqui, tá? Então, resposta correta é o tipo 3, esse que ele vai usar. Beleza, galerinha? Valeu, até a próxima! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual. E nessa aulinha de hoje aqui do nosso preparatório Paz UEMA Enem, nós iremos falar um pouquinho sobre as capacidades físicas. Já trouxe para vocês alguns conceitos. Dentre eles, eu trouxe o de exercício físico. E lá eu disse para vocês que exercício físico era toda atividade que era planejada, que era estruturada, que era repetitiva, que visava a melhoria das capacidades físicas do indivíduo. Talvez muitos de vocês ficaram se perguntando o que é capacidade física, isso, aquilo, outro. Aí eu vou dizer para vocês, capacidade física é todo atributo físico que é treinável pelo organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras que são passíveis de treinamento e comumente classificadas em diversos tipos. Significa o quê? Que é tudo aquilo que se eu treinar, eu posso melhorar. Se eu praticar exercício físico, eu posso melhorar. O indivíduo, quando ele começa a correr constantemente, ele melhora o quê? Ele melhora a sua resistência cardiorrespiratória. O indivíduo, quando ele vai para a musculação, ele melhora o quê? Ele começa a melhorar a sua resistência muscular localizada, ele melhora a sua força. O indivíduo, quando ele começa a fazer muito trabalho de alongamento, por exemplo, mobilidade articular, ele começa a melhorar a sua flexibilidade. Então, são esses tipos de trabalho que vão melhorando o quê? As capacidades físicas, que são essas aqui, ó. A velocidade, a agilidade, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, força e resistência. Vou fazer um geralzão aqui de cada unidade, cada capacidade física dessa aqui para vocês. Primeiramente, a força. Capacidade de exercer tensão contra uma resistência que ocorre por meio de ações musculares, ou seja, é a capacidade física que permite deslocar um objeto ou o próprio corpo através de contração dos músculos. A força é classificada em isotônica, isométrica e força explosiva. Daí, turminha, dentro dessa força isotônica, existem dois tipos de força, tá? A força isotônica concêntrica e a força isotônica excêntrica. A força isotônica concêntrica é quando essa força vence a resistência, quando o músculo ele se contrai, quando ele fica menor, quando a quitina e miosina, elas deslizam umas sobre as outras e fazem o quê? O encapsulamento. Então esse músculo ele fica menorzinho. Vou para um exemplo, uma rosca direta. O indivíduo está com o halteres aqui na mão, quando ele faz essa flexão de cotovelo, ó, ele fez uma contração do bíceps. Aqui está agindo a força concêntrica. A força excêntrica é quando a força ela não vence a resistência. O que é que acontece com o músculo? Esse músculo ele é alongado. Vou para esse mesmo movimento aqui da rosca direta, ó. Meu bíceps contraiu, mas o que aconteceu com o meu tríceps? Ele alongou-se. Então, ele se alongando, aqui está agindo a força excêntrica. Força isométrica é bem tranquilo. É quando a força e a resistência, elas se igualam. Mesmo que tenha tensão muscular, não tem o quê? Não tem movimento. Qual exercício? Vou dar um exemplo para vocês. A prancha.
que vocês realizam em casa, na academia, exercício que fica paradinho ali, tem tensão muscular, por isso é dolorido, por isso é cansativo. Por isso aquele 1 minuto dura uma eternidade, porque está tendo tensão muscular. Estão sendo trabalhados uma grande quantidade de músculos. Músculos dos membros superiores, os músculos do core, quadril, do glúteo, vários são os músculos que são trabalhados nesse movimento. E a força explosiva é quando o indivíduo ele utiliza no movimento só toda a potência muscular que ele tem, a força energia daquele músculo. Um salto em distância, por exemplo, o indivíduo vem correndo e utiliza aquela força máxima para tentar saltar o mais distante possível. Resistência é a capacidade que o corpo tem de exercer um esforço estático ou dinâmico durante muito tempo, sem prejudicar o resultado do exercício. E ela é dividida em alguns tipos, que são esses aqui, ó, aeróbico, anaeróbico e muscular localizada. O aeróbico, ó, é a capacidade física que permite efetuar um esforço durante um tempo considerável, suportando a fadiga. O aeróbico tem muito a ver com o oxigênio, tá? Anaeróbico, o anaeróbico, esse prefixo ana aqui, ó, é o que? Negação, ausência de oxigênio. Então tá aqui, ó, aeróbio é presença de oxigênio. São exercícios mais longos, duradouros. Resistência anaeróbica. Esse tipo de resistência é aquele em que o atleta tem a capacidade de desenvolver um exercício em alta intensidade. Tem um tempo reduzido e uma intensidade altíssima. Como exemplo, eu posso dar os 100 metros rasos. Aquelas provas que o Usain Bolt corria. Ali era uma prova o quê? Que era anaeróbia. E dentro da corrida mesmo, um exemplo de uma corrida aeróbia. A maratona, por exemplo, 42 quilômetros. Longa duração, uma intensidade reduzida em relação ao que acontece aqui na anaeróbia. Resistência muscular localizada exige a repetição de um movimento no maior tempo possível, sem prejudicar a qualidade da atividade. Isso pode ocorrer em treinos aeróbicos e anaeróbicos. O indivíduo ele vai adquirir uma resistência muscular localizada quando ele continua a exercer aquele movimento sem perder a qualidade dele, tá? Velocidade, ó, é a capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Ela pode apresentar de 3 tipos: velocidade de deslocamento, velocidade dos membros e velocidade de reação. Aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, a velocidade de deslocamento, capacidade máxima de uma pessoa deslocar-se de um ponto a outro. Aí aqui é importante eu falar para vocês que dentro dessas capacidades físicas, dentro da prática de exercícios físicos, existem os princípios do treinamento esportivo. E eles devem ser respeitados. Dentre eles tem o princípio da individualidade biológica, por exemplo. Aqui eu coloco na imagem uma imagem de um projeto, no slide, uma imagem de um projeto que eu realizei no ano de 2021, onde o nome do projeto era dos 12 aos 42. E na foto ao lado, nós chegamos à metade do projeto. Nós chegamos aos 21 quilômetros. Aí está aqui alguns dados, ó. Uma meia maratona ela tem 21 quilômetros e 97 metros. Então está aqui, 21 e 100. O meu tempo foi de 2 horas e 4. Então o meu tempo de deslocamento, dentre esses 21 quilômetros, foi de 2 horas e 4 correndo. Aí eu posso dar o recorde para vocês, por exemplo, da meia maratona, é 1 hora, 1 hora e 2, 1 hora e 1. Olha o tempo muito mais baixo que o meu. Só que eu devo respeitar o princípio da individualidade biológica. Essa foi a minha maior velocidade de deslocamento para essa distância. Certo? Capacidade de membros. É a capacidade de mover os membros, tanto superiores quanto inferiores, tão rápido quanto possível. Coloco aqui uma imagem de uma atleta correndo e de um nadador. É a capacidade, a velocidade que esses indivíduos têm para, na corrida aqui, de mover os seus membros. Na natação, de mover os braços. Claro, óbvio, que quanto mais rápido for a velocidade de membros, mais rápida será o quê? A velocidade de deslocamento. Então, se eu tenho uma boa velocidade de membros, isso vai resultar numa boa velocidade de deslocamento.
E por último aqui eu tenho velocidade de reação. Esse aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo visual, auditivo ou tátil. Tempo requerido para ser iniciada a resposta a um estímulo recebido. Olhem só, na primeira imagem está aqui, ó, os atletas dos 100 metros rasos. Se vocês visualizarem na imagem, lá atrás está quem? Um juiz de prova. É quem dá os comandos a essa prova. Ele está lá, ele vai, as suas marcas prontas e ele desfere o tiro, dá o disparo. Pá! Quando ele dá esse tiro, é quando os atletas estão autorizados a iniciarem as suas corridas. Daí eu vou dar o exemplo de Usain Bolt. Usain Bolt, ele foi contra a regra de tudo que já tinha aparecido em relação aos 100 metros rasos. Porque ele não tinha a estatura dos atletas dos 100 metros rasos, que ele era muito alto, e ele não tinha uma boa saída de bloco. O que era essa saída de bloco? Uma boa velocidade de reação a esse estímulo. E é isso que os atletas treinam. Atleta dos 100 metros rasos, correr rápido, praticamente todo mundo corre, só vão apurar ali a técnica. Então essa saída do bloco é super importante para saber quem vai ganhar ou não a prova. Então, recebi o estímulo visual, aqui no caso é um auditivo, o tiro. Pá, o visual, vou dar um exemplo, que vocês muito escutam errado e é repetido, acontece constantemente, eu vejo quando eu estou assistindo os jogos de futebol, por exemplo. Um goleiro, quando ele faz uma excelente defesa, de um chute muito forte ali bem próximo a queima-roupa, de uma cabeçada muito forte dentro da pequena área, que o goleiro consegue fazer a defesa. O que é que o narrador dessa partida fala quando esse goleiro faz essa defesa? Que reflexo! Aquilo não é reflexo, galera. Aquilo ali é o quê? É velocidade de reação. Aquilo é treinado. Ele recebe o estímulo visual, no caso a bola vindo em sua direção, e ele consegue responder aquele estímulo de forma rápida. Ele teve uma boa velocidade de reação. Um dia desse eu olhei numa postagem de um aluno meu. Ele é goleiro, ele treina tudo bonitinho, treina 5 vezes por semana. Ele fez uma defesaça lá, não tinha um vídeo, ele postou assim. Reflexo ou sorte? Eu respondi para ele, nenhum dos dois. Isso é treino. Tu não treinas 5 vezes na semana, tu treinas justamente para fazer esse tipo de defesa. Ele, aí eu fui e dei essa explicaçãozinha para ele. Aqui ao lado, ó, tá também, mesma coisa, o estímulo aqui é auditivo, a saída do bloco da natação. Elas vão sair aqui, vão começar a nadar, aí vai entrar a velocidade de membros, que vai favorecer uma maior velocidade de deslocamento. Flexibilidade, ó, é a capacidade física que permite executar movimentos com grande amplitude articular. Aí nós temos 3 tipos de flexibilidade. A primeira, flexibilidade ativa, é a maior amplitude de movimento alcançada, olha o que está aí circuladinho aí, ó, usando apenas a contração dos músculos. Olhem para a imagem, ali tem alguma coisa ali auxiliando ela, alguma pessoa? Não. Então essa é a flexibilidade ativa. A imagem fala por si. Olhem agora a segunda imagem e vamos para o texto. É a maior amplitude de movimento que se pode assumir utilizando forças externas. Por exemplo, peso do corpo, ajuda de outra pessoa, uso de aparelhos, entre outros. Essa é a flexibilidade o quê? A flexibilidade passiva. Percebam que ela está com uma fita auxiliando esse trabalho de flexibilidade que ela está ali, esse alongamento que ela está realizando. Flexibilidade dinâmica, ó. Quando há uma mobilização normalmente brusca dos segmentos corporais e com retorno quase imediato à posição inicial. Relaciona-se com a capacidade para conseguir uma determinada amplitude de movimento a uma certa velocidade. O indivíduo que vai alongar, por exemplo, vai aquecer, alongar essa articulação aqui do ombro, começa a fazer rotacionar esse ombro. Aqui é uma espécie de alongamento, está trabalhando uma flexibilidade dinâmica. Olhem a foto, aquele exercício que a gente faz de levantar a mão esquerda e chutar com o pé direito, rotacionando um pouco aqui a região pélvica.
também é uma espécie de flexibilidade, que é um alongamento, que é um aquecimento que é muito utilizado. Em relação à coordenação motora, pessoal, ó, nós temos a coordenação motora geral. Esse tipo de coordenação motora faz com que os adultos e as crianças consigam dominar os próprios corpos e assim controlar todos os movimentos, até os mais rudes. A coordenação motora geral é essencial para que as pessoas andem, rastejem, pulem e façam outros exercícios do mesmo tipo. Eu faço questão de circular essas expressões aqui porque eu posso falar, ô professor, quem é que não tem coordenação para caminhar? Olha só na imagem, uma criança. É algo que é totalmente difícil. É algo que hoje para nós que somos adultos, é bem simples, é bem tranquilo. Nós não precisamos nem estar pensando em relação a ter atenção quando a gente está fazendo esse tipo de exercício, caminhando. Já está tudo muito bem, digamos, automatizado pelo nosso corpo. Então a gente não precisa nem dar atenção àquilo. Mas já foi algo que foi muito complexo. Hoje é rude, mas já foi complexo. Coordenação motora específica, ó. Permite que as pessoas possam controlar os movimentos específicos para realizar um tipo determinado de atividade. Aí aqui eu coloco duas imagens, ó. Percebam que tem uma imagem de um treinamento e aqui a segunda imagem é uma imagem de um jogo acontecendo. Então tá aqui, os indivíduos estão ali treinando passe, basquetebol, treinando passe, para que na hora do jogo eles consigam executar esse passe com uma maior tranquilidade, sem precisar dar muita atenção àquele gesto motor, que aí esse gesto motor já vai estar bem afinado, bem apurado por ele, e ele começa a pensar no que ele vai fazer no decorrer do jogo. O lance, o passe, para onde que ele vai correr, taticamente, pensar taticamente. Por isso existem os treinos específicos. Para que ele não precise, agora eu vou aplicar determinada força, tá com esse pensamento porque já está o quê? Automatizado. Ele já consegue executar aquele movimento de forma tranquila. Nós temos aqui um jogador de basquete no Brasil, Oscar Schmidt. Assisti uma palestra dele uma vez, ele disse que ele queria ser o melhor jogador de basquete do mundo. Que ele não conseguiu essa proeza, mas que ele tem certeza que ele foi o jogador de basquete que mais treinou no mundo. Ele realizava os arremessos de 3, era um exímio arremessador de 3, ele realizava arremessos de 3 já com os olhos vendados, porque ele já sabia qual era o movimento que ele ia executar, qual era a força que ele ia aplicar, como é que ele ia fazer, tudo. Então ele conseguia acertar as cestas de olhos vendados, porque aquele movimento já estava o quê? Automatizado. Coordenação motora fina, ó, é responsável pela capacidade de usar de forma precisa e mais eficiente os pequenos músculos que estão no nosso corpo, para que assim eles produzam movimentos mais delicados e específicos que outros. Tipo de coordenação motora. A coordenação motora fina é usada para costurar, escrever, recortar ou para digitar. Nós temos a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. Para a coordenação motora fina, existe o que nós chamamos de neurônio motor, ele energiza pouquíssimas fibras musculares para que tenha uma maior precisão. Se nós pegarmos, por exemplo, um músculo grande, nosso quadríceps, que é o músculo da coxa, um neurônio motor energiza ali mais de 2.000 fibras musculares. Então esse movimento ele não é muito preciso. Já quando a gente vai falar de um movimento, coordenação motora fina, um neurônio motor ele energiza ali pouquíssimas fibras musculares. Então esse movimento ele é mais preciso. Eu trago essa imagem aqui, que eu acredito que todos vocês, todos nós fizemos, praticamos isso aqui. Aqui tratava-se de um exercício de coordenação. Quando nós estávamos lá no jardim de infância, lá no segundo período, nós criancinhas, quando nós começamos a estudar, todo professor passava essa atividade aqui, ó. Nós ligávamos o coelhinho até a cenourinha, fazendo aqueles movimentos ali, depois movimentos circulares. Aqui nós estávamos trabalhando o quê? A coordenação motora fina. Aqui nós estávamos começando a entender a empunhadura do lápis, saber como é que pegava no lápis, saber que força aplicava, como é que funcionava, para depois daí nós evoluirmos para o quê? Para a escrita. É assim que acontece. Foi trabalhada uma capacidade física? Foi. Qual? A coordenação motora. Beleza? Vamos avançando. Agilidade. Capacidade para realizar a mudança de direção com o corpo paradas, repetidas deslocamentos velozes, tempo de reação rápido. A agilidade tem muito a ver com o tempo de reação que eu falei para vocês ainda há pouco. E a agilidade é a pessoa ser veloz com o quê?
com mudança de direção. Está aqui o exemplo de um goleiro. O goleiro teve uma excelente velocidade de reação e ele conseguiu responder àquele estímulo, então ele foi uma pessoa que foi ágil. Ele teve agilidade, ele teve uma excelente velocidade de reação. Equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito, olha só, de assumir e sustentar o corpo sobre uma base. Está aqui a Rebeca Andrade, competiu na ginástica artística, disputava lá a provinha da trave, a trave que tem 10 centímetros só de largura, então precisa de ter muito equilíbrio. Aí tem o equilíbrio estático, que é ele paradinho. Equilíbrio dinâmico, que aconteceu, imaginemos aqui que aconteceu uma rotação aqui, então ela depois consegue manter o equilíbrio. Aí nós temos o equilíbrio recuperado. Depois de todos esses movimentos, ela quase caía, mas conseguiu recuperar. Recuperou o equilíbrio. E o ritmo, que é a capacidade de compreender as estruturas temporais e dinâmicas do movimento. Mais uma vez, Rebeca Andrade fez a sua apresentação da Olimpíada, ao som daquele funk. Percebiam que os movimentos dela estavam completamente conectados às batidas do funk. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?